Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos sentarmos. A igreja hoje, a igreja nossa mãe, como mãe cuidadosa e solícita com os seus filhos, nos convida a lembrarmos hoje daqueles que já terminaram a sua peregrinação, a sua vida neste mundo, mas que por outro lado ainda a igreja nos convida a lembrar de modo especial aqueles que ainda não estão na presença, ou melhor ainda, na visão de Deus. A nossa fé nos ensina, o catecismo nos recorda que a igreja tem três partes, ou se quisermos, três etapas. Começando lá do alto, ontem foi o dia de Todos os Santos, que vai ser também transferido para o próximo domingo. A igreja triunfante, que são aqueles que já estão no céu, aqueles que, com o seu coração totalmente purificado, com o seu coração identificado com o coração de Cristo, já foram admitidos à presença de Deus, estão na visão de Deus, estão na posse definitiva da paz, da luz, do descanso eterno. São aqueles que estão confirmados na santidade. Essa é a igreja triunfante, ou a igreja gloriosa, ou a igreja do céu, a Jerusalém celeste, como nos fala o Apocalipse. Aqui na terra somos nós, que é chamada a igreja militante, porque aqui nós estamos militando em luta contra o pecado, em luta contra o mundo, numa luta contínua para nos conformarmos à vontade de Deus, aos planos de Deus. Igreja militante, ou então igreja peregrina, porque nós estamos na nossa caminhada, na nossa peregrinação, ainda não chegamos à pátria definitiva. Usando a comparação bíblica, ainda não atravessamos o Rio Jordão, não estamos ainda na terra prometida. Se as almas que estão no céu estão confirmadas na graça, uma grande diferença que nós temos é que aqui nós não estamos confirmados, nem na graça, mas também, graças a Deus, nem no pecado. Aqui é o tempo em que podem acontecer as mudanças, e muitas vezes mudanças necessárias em nossa vida. Por isso que é o período em que estamos caminhando, estamos em direção à pátria bem-aventurada, ao céu. Mas, além desta igreja gloriosa, triunfante, além desta igreja militante e peregrina, a nossa fé nos ensina que existe também uma terceira parte da igreja, ou uma terceira etapa, que está aí no meio, que é o purgatório. A igreja, o nome que deve tocar o nosso coração, a igreja padecente. Quem é que compõe essa parte da igreja padecente? São almas que certamente são muito melhores do que muitos de nós. São almas que vão para o céu. Elas não serão condenadas, porque elas terminaram a sua vida sem o pecado mortal, terminaram a sua vida na amizade com Deus. Mas por outro lado, Deus é a própria santidade. Na presença de Deus não pode haver nada que não seja santo, nada que não seja puro. Mais ou menos como uma fornalha de alta temperatura, onde tudo que se coloca, tudo que se aproxima é transformado em fogo, é transformado em luz, né? Deus então é essa luz puríssima, é esse fogo puríssimo que transforma nele, que absorve nele tudo que dele se aproxima. E aquilo que ainda não é fogo, aquilo que ainda não foi purificado, para chegar à presença de Deus, tem que ser purificado. Essas almas, meus irmãos, a igreja padecente, para onde hoje a nossa mãe, a igreja, agora considerada num conjunto, nos convida para olhar e esquecermos de nós e pensarmos nela. Podem notar que a missa dos fiéis defuntos tem algumas particularidades.
É uma missa, digamos assim, um pouco mais sóbria. Não, além de não ter o Glória in excelsis, não se reza o Glória Patri. O padre não dá a bênção para nós, não é? São pequenos gestos para dizer assim: hoje não pense em você, hoje pense naqueles que precisam da sua oração, pense nos seus irmãos, membros nossos também, quando somos membros de Cristo, que estão nessa fase de purificação. Então, agora voltando, são essas almas que não têm o pecado mortal, mas almas que infelizmente não fizeram na sua peregrinação tudo o que tinham que fazer. Esse é o problema do purgatório. São almas que não fizeram tudo o que tinham que fazer. Em que sentido? Elas tinham arrependimento de seus pecados. Se elas estão no purgatório, é porque não morreram na inimizade com Deus, não tinham o pecado mortal. Porém, em muitas delas ficou o apego do pecado. Eu não quero pecar, mas por outro lado ainda há um apego. Almas que muitas vezes ficaram ali naquele limite, naquela fronteira. Não, acho que até aqui não é pecado mortal, acho que até aqui eu não vou para o inferno. E viviam nessa linha. E com isso, o coração não foi transformado segundo o coração de Cristo. Até certo ponto, são almas que foram mesquinhas, porque agiam muitas vezes pensando assim: eu não vou para o inferno, já está muito bom. E nós não conseguimos, meus irmãos, imaginar qual é o sofrimento dessas almas, porque nós estamos na matéria. Então tudo que nós tentamos entender, até as coisas mais intelectuais, de alguma forma nós entendemos sempre de uma forma, de algum jeito material, e por isso não somos capazes de entender um sofrimento totalmente espiritual. Nós estamos ainda tão presos à matéria que não conseguimos entender como que a nossa alma, depois que sai do corpo, ela vai em direção a Deus, como dizem os santos, como uma flecha atirada em direção a um alvo. Mas por não estar totalmente purificada, essa alma não pode ir ainda em direção a Deus. Ela tem que ser purificada por esse apego que ela deixou ao pecado, né? Então, o primeiro motivo do purgatório é o apego ao pecado. A confissão perdoa os nossos pecados, mas a confissão não tira o apego. E principalmente quando há uma repetição do pecado, vai gerando essa certa amizade, esse certo gosto pelo pecado, e aí a pessoa pode viver nesse limite. Então é o primeiro motivo do purgatório. Segundo motivo do purgatório, segundo, digamos assim, grupos de almas que estão no purgatório, são aquelas que se arrependeram, né, que se confessaram, mas não fizeram penitência suficiente pelos seus pecados. O catecismo também nos ensina que Deus nos dá, através do sacramento da confissão, o perdão da pena eterna merecida pelo pecado, não é? Mas as penas temporais nós precisamos suprir, precisamos pagar de alguma forma, ou com as indulgências, com as orações, com a caridade, com o amor de Deus, mas também com obras de mortificação. Então, a alma que não fez suficientemente obras de penitência, atos de amor a Deus, né, ou de alguma forma alcançou esse perdão através das indulgências da igreja, ainda também precisam se purificar. Se há alguma mancha, não tem como entrar no céu. Claro, se não é uma recusa completa e formal de Deus, Deus é justo, Ele não reprova essa alma. Deus é justo, e por isso que Ele não condena eternamente uma alma que não está totalmente fechada a Ele. Mas como Ele é justo, Ele também não vai admitir na sua presença, onde só há a santidade, uma alma que ainda não está
totalmente purificada. E um terceiro grupo, meus irmãos, de pessoas que ainda estão no purgatório, são aquelas que não faziam caso dos pecados assim chamados leves, não é? Se a gente pudesse ir lá no purgatório e dissesse isso para uma alma, não é? Pecados leves, ela diria para nós: você não sabe o que você está chamando de pecado leve. Quando você vir a santidade de Deus, o amor de Deus, o que Deus realmente fez por você, você vai ver que essa palavra não tem sentido, né? Pecado leve, ofensa leve. Eu ofendo, mas eu só ofendo de levinho, né? Eu ofendo a Deus, mas de uma forma leve. Como que é isso? Como que alguém que ama pode querer ofender de uma forma leve? O que é essa ofensa leve? Claro, não é usa-se essa palavra, não está errado dizer, não é? Porque não se trata de uma recusa completa e formal a Deus, mas é uma recusa, né? E por ser uma recusa a Deus, é uma impureza, né? E isso sobretudo mostra que uma alma que não faz muito caso do pecado venial é uma alma tíbia, é uma alma fria, uma alma mesquinha. Não estamos falando daquelas faltas quase que inevitáveis em que nós caímos muitas vezes involuntariamente, pecados que são frutos da nossa fraqueza, da nossa debilidade, mas estamos falando daqueles pecados leves, né, que nós cometemos conscientemente, o falar mal de alguém, uma mentira, uma preguiça, uma oração que deixamos de fazer, um ato de caridade que deixamos de praticar. Não dá nem para fazer uma lista, né? Eu não fiz caso desses pecados, vivia conciliando a minha vida com eles e chegou a minha hora. Então eu não posso entrar assim na presença de Deus. Eu não estou com a veste nupcial, como diz Jesus, totalmente purificado. Então é esse momento da purificação, né? E por isso que existe então o purgatório, né? Purgare em latim é purificar, é o momento da purificação. Isso acontece na eternidade. Então nós não podemos falar dessa purificação conforme o nosso tempo, porque lá é fora do tempo. Mas como nós só conseguimos entender as coisas agora no nosso critério e por isso dentro do tempo, né, a gente entende o purgatório como um período, uma etapa, né, um tempo, sabendo que lá está fora do tempo, né? E para Deus, meus irmãos, tudo é um eterno presente, e por isso que eu posso rezar até por uma pessoa que já morreu há muito tempo. A minha oração pode ajudá-la na sua purificação, né? Existe uma grande diferença, muitas, mas uma que eu queria destacar mais, ou melhor, até duas, entre as almas do purgatório, a igreja padecente, né, e nós aqui na terra. Primeira coisa, as almas que estão no purgatório não podem mais merecer. O tempo de merecer é aqui neste mundo, onde eu posso ganhar méritos por causa dos méritos de Cristo, e onde também eu posso perder os meus méritos com os meus pecados. A alma que está no purgatório, ela não pode mais merecer, não é mais o tempo do mérito, acabou a peregrinação. Então elas não podem fazer nada por si, porque elas não podem mais merecer, né? Nós podemos, e por isso a igreja nos convida. Nós que podemos merecer, façamos por nós e façamos por elas. Por exemplo, hoje a igreja nos convida, e durante agora até o dia 8 de novembro, a alcançarmos de Deus indulgências, não para nós, mas para elas. Hoje, por exemplo, rezando ou na igreja ou no cemitério, rezando o Creio em Deus Pai, um Pai Nosso, uma Ave Maria na intenção do Santo Padre, oferecendo a comunhão, a confissão que pode ser 8 dias, até 8 dias antes ou depois, nós podemos ganhar uma indulgência plenária, o perdão completo das penas devidas pelos pecados, não para nós, mas para essas almas.
porque nós podemos merecer, elas não podem mais, elas não podem merecer mais, mas nós podemos. E como a igreja é uma só, são 3 etapas da mesma igreja, a igreja hoje, até na missa, de alguma forma, a igreja nos convida, como eu falei, a esquecermos os nossos pedidos, as nossas necessidades e rezarmos por essas almas, merecer por elas, aplicar hoje todos os méritos de Cristo por essas almas, languente-vos em purgatório, como diz um canto muito bonito, pelas almas, aquelas que sofrem no purgatório, oferecer por elas, porque elas não podem merecer por elas, porque elas não podem merecer. E a segunda diferença, e isso eu digo também agora para lição para nós, uma grande diferença entre as almas do purgatório e nós: para elas acabou o tempo. Acabou o tempo. Lá é a eternidade. Lá não se conta mais. Não há mais o tempo. Acabou o tempo do mérito. Acabou o tempo de crescer no amor de Deus. A alma, quando nós morremos, a alma não vai morrer, né? Mas quando se termina a nossa vida terrena, a alma será confirmada num estado. Ela não vai mais progredir, porque acabou o tempo de progredir. E nós, meus irmãos, nós temos ainda esta grande graça que é o tempo. Um dia, o nosso anjo da guarda vai dizer também para cada um de nós: meu amigo, de quem eu cuidei até hoje, eu tenho que lhe dizer que acabou o tempo. Quem já fez alguma prova e vai chegando nos minutos finais e ainda tem questões para responder, e você começa a correr contra o tempo. Você está atrasado para chegar no lugar e o tempo parece que passa mais rápido. Eu não tenho mais tempo. Acabou o tempo. A alma que está lá tem ciência disso. E nós, meus irmãos, muitas vezes esquecemos isso, que nós temos tempo, mas que vai chegar o momento em que não haverá mais tempo. E talvez, se a pessoa não procurou amar a Deus, não procurou se desapegar do pecado, não procurou fazer também luta contra o pecado venial, quando ela perceber de alguma forma que está acabando o tempo, talvez ela vai pensar: meu Deus, quanto tempo perdido. Essas almas que estão no purgatório, todas elas lamentam, porque de alguma forma elas perderam o tempo, porque se tivessem aproveitado totalmente o seu tempo, não estariam lá, teriam ido direto para o céu. Então a lição para nós é essa: aproveitemos o tempo. Deus nos dá, não é, esta grande graça de termos o tempo de amá-lo. Nós que talvez o ofendemos, Ele nos dá o tempo de corrigirmos, de amá-lo por agora e pelo tempo que não amamos, de fazer frutos de penitência, de desapegarmos o nosso coração do pecado, de lutarmos contra o pecado venial, mas sobretudo, meus irmãos, de aproveitarmos o tempo para amar a Deus. Há dois fogos que purificam a alma: o fogo da justiça, da santidade de Deus no purgatório, e o fogo da caridade, que nos purifica nesse mundo, no tempo. Aproveitemos o tempo para purificar o nosso coração, e hoje, de modo especial, entreguemos a Deus nossas boas ações, nossas orações, sobretudo a Santa Missa, rezando pelos nossos irmãos que necessitam das nossas orações para poderem entrar e contemplar a Deus eternamente lá no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.